Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. E o povo rejeita o Senhor. E o povo, a nação de Israel, rejeita o Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Eu me lembro, eu tinha uns 13 para 14 anos de idade, e aqui em Natal começou aquela febre, isso no século passado. Não era videogame, nem pensar, nem outras coisas, mas era, não sei quem aqui jogou, mas era futebol de caixinha de fósforo. Era uma beleza. Meu Deus do céu, eu gostava demais. Meu time era a Itália, Paulo Rossi. Então era Paulo Rossi, era timaço. E todo mundo brincando, e era caixa de fósforo, começava com as bolinhas de rolha, depois era vela, que era mais pesadinho, e depois os meninos colocavam um véuzinho, e era uma beleza. Eu me lembro que era uma festa, e na minha casa, ela tinha um muro, não é? E uma areazinha que ali os meninos, meus amigos, se juntavam e nós brincávamos demais com esse joguinho, né? Fazia o campo de giz, né? E pegue brincar e tal. E um dia um colega disse assim, vamos fazer um campeonato, tal, Copa do Mundo, não é? Aquela Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, aí fica todos os meninos animados. E nós começamos a brincar com isso. Eu lembro demais que organizamos o torneio e tudo isso. Só que quando a turma foi se inscrevendo, os amigos foram se inscrevendo, aí os meninos de outra rua entraram na onda e foram se inscrevendo. Aí quando foi iniciar o torneio, e eu organizando tudo, ia ser na área lá de casa, de repente, quando eu vi, meu nome não estava na lista. Me tiraram da lista. Mas foi uma raiva muito grande que eu tive. E eu disse, rapaz, vocês não me botaram no nome. Não, senhor, não deu, tal, esse é o primeiro. No próximo você vai, tal. Eu disse, não, eu queria jogar agora. Na época, eu não tive tanto, eu fiquei com raiva, fiquei querendo jogar água para apagar o campo, eu fiquei tudo no mundo. Mas depois, pensando na coisa, eu disse, meu Deus, fui rejeitado ali. Como é que pode, rapaz? E ainda jogaram, comemoraram tudo, e eu vendo da janela, às vezes ia, ficava lá. Qual foi o sentimento que você teve, talvez, na sua vida, que se sentiu rejeitado, talvez, no momento? Aí depois fiquei pensando, assim, várias coisas, a gente vai passando na fase de infância e adolescência. Eu alistei alguns, mas já passou por alguma coisa assim desse tipo? Você organizar, criar, fazer, se dar, se doar para alguém, colocar talvez uma paixão em algo e de repente, pá, lhe deixam de lado. Deixa de lado. Não, você não. Acontece essas coisas. Claro que nós estamos aqui no capítulo 8 de Samuel, não falando de sentimentos humanos, nem de algo que nossa cabeça possa compreender, porque nós estamos aqui tratando do ser de Deus. Eterno, soberano, poderoso. Tivemos aqui durante a ceia uma fala do pastor Paulo, a organização de Deus para com a nação. 1 ano descansa a terra. Para quê? Para que o povo confie. Para que o povo descanse. O plano de Deus sempre projetando para o cuidado do povo e hoje o cuidado da minha vida e da sua. Mas sabe de uma coisa? Todos os dias nós agimos como a nação de Israel e rejeitamos o Senhor. Todos os dias nós deixamos Deus de lado. Deus ocupa algo muito distante e nós estamos riscando Ele da nossa lista. A nação de Israel não foi diferente. Se nós lembrarmos, o capítulo 7 é uma grande vitória. Grande vitória. O povo tinha perdido a batalha em Ebenezer, no capítulo 4, e entra em total decadência, e o autor de Samuel mostra para nós de maneira muito clara o que acontece no livro de Juízes o tempo todo. O povo peca, o povo se distancia de Deus, o povo se arrepende,
ora a Deus, Deus envia um juiz, o povo se arrepende, Deus envia o juiz, Deus dá a vitória através daquele juiz, tem tempo de paz e depois o povo volta a pecar. Aquele ciclo que acontece o tempo todo no livro de Juízes, é a mesma coisa que acontece aqui do capítulo 4 até o capítulo 7 de Samuel. O povo pecou de maneira vil, de maneira leviana, e esse povo sofreu a consequência do pecado, esse povo perdeu ali a arca da aliança e a glória do Senhor se foi, esse povo chora aqui no capítulo 7, ora a Deus, se arrepende, Deus usa Samuel para orar ao Senhor e Deus dá vitória à nação. E acontecem dias de paz. Muitas vezes nós passamos por isso. Temos a libertação, temos a vitória, mas poucos dias depois nós logo esquecemos do Senhor. Não prestamos atenção e rejeitamos o soberano. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 7, guardem lá capítulo 8, só para trazer a nossa memória, que diz aqui, depois da grande vitória que nós vimos na semana passada, e olhem comigo a partir do versículo 12, do capítulo 7, diz assim, versículo 12 agora, 7:12. 7:12. Os irmãos estão comigo? Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13, em diante vai dizer, assim, os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Foi a mão do Senhor, o Senhor que deu vitória. E diz o verso 14, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel, foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, faziam a volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos os lugares. Porém, voltava à sua terra, à sua casa, Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amado Deus, nesse momento que iremos para o ponto mais importante do culto, momento que a Tua palavra vai ser lida e vai ser explicada, que nesse momento, Senhor, nossa mente venha assim, absolutamente se render à palavra, humildemente te pedimos. É um momento assim que provavelmente alguns irmãos passaram a semana toda sem ouvir a palavra, sem se dedicar à leitura da palavra. Mas nesse momento, Deus eterno, que nos deu a santa palavra, fala através dela. Fala ao meu coração, ao nosso coração. Essa palavra é para o meu coração, essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para a nossa vida, essa palavra é para uma mudança profunda na nossa história e na nossa caminhada. Queremos ser transformados não por pessoas, mas transformados pela palavra. Que possamos olhar para essa palavra agora e submeter-nos a Ti, Senhor. Que possamos nos arrepender e mudar e que possamos sair daqui com um desejo muito grande de nunca, nunca, nunca desprezar ou rejeitar o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em Teu nome, amém. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel.
E aqui, de maneira muito clara, já para nós, o autor nos apresenta desse livro, um problema muito sério de Samuel. Até então, o legado para ser juiz nunca era hereditário. Não havia isso em Israel. O único personagem que nós temos no livro de Juízes que fez isso foi Gideão. E o seu filho herda essa herança, e é um desastre para Israel. É uma confusão, um conflito imenso. E Samuel, ignorando essa história, ignorando também, de maneira muito clara, o comportamento vil dos filhos de Eli, irmãos adotivos dele, ele, mesmo sem guardar os devidos cuidados, Samuel delega o juízo para os seus filhos. Primogênito é relatado para nós, chamava-se Joel, e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. A palavra juiz, não é aquele, não pensa da nossa modernidade, pensamos o juiz de direito, mas tire isso da sua cabeça. O juiz era um líder, alguém que iria liderar Israel, alguém que iria julgar algumas causas, mas que não tem nada a ver com esse direito penal, mas era um líder, alguém que tinha essa qualidade de líder, assim como Samuel tinha essa qualidade de líder. Sansão e todos os juízes de Israel, líderes que iam liderar o povo. Então, esses juízes aqui em Berseba foi um desastre, porque é relatado para nós no versículo 3, seus filhos, os filhos de Samuel, não andaram pelos caminhos dele, desobedeceram a Deus. Antes, eles se inclinaram a um grande problema, que é meu e seu, é nosso muitas vezes, que é a avareza. Temos esse problema sério, por causa do nosso egoísmo, por nossa falta de limitação, de compreender e de confiar em Deus, de depender de Deus. Então, a avareza lá nos filhos de Samuel, e eles aceitaram subornos, algo que também era absolutamente recriminado na lei. Não podia um juiz ser corrupto de jeito nenhum. Mas os filhos de Samuel, infelizmente, é relatado aqui para nós, que eles pervertiam o direito, eles enganavam, eles subornavam, estavam mais para os filhos de Eli do que para aquele Samuel que nós vimos lá, no qual crescia no conhecimento de Deus. Seus filhos, um desastre, terrível. Essa atitude faz um movimento em Israel. E o movimento é nos relatado aqui no versículo 4. Vejam comigo. Então, os irmãos estão comigo? Os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhes disseram: vê, Samuel, já estás velho, já estás idoso, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, quem? Um rei, Samuel. Um rei sobre nós, para que nos governe, para que seja o nosso rei, o nosso líder, para que seja o nosso presidente, para que seja aquele que vai cuidar de nós, aquele que vai administrar nossa terra, aquele que vai cuidar da nossa vida, aquele que vai cuidar da nossa nação. Constitui-nos um rei, um líder. E reparem bem que a nação de Israel, Deus sempre prometeu para a nação de Israel: eu vou enviar para vocês o quê? Um rei. É promessa de Deus. Deus iria enviar esse rei no tempo dele. Samuel, ele é colocado e lançado. O livro de Samuel não é a história de Saul ou a história de Davi, é a história de que um rei viria, um sacerdote viria. Mas mais uma vez, nós temos aqui o povo de Israel quebrando todas as etapas e dizendo: dai-nos um rei. Nós queremos um rei, para que reine sobre nós, para que nos governe, como tem as outras nações, como tem os outros povos. Nós queremos esse rei aqui, queremos ver, tocar, pegar.
E olha o versículo 7. Melhor, versículo 6. Os irmãos estão comigo? Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Samuel ficou triste. Porque primeiro ele pensou a rejeição para ele. Quando disseram, dá-nos um rei, ele ficou ali perturbado, triste. O relato está aqui nas Escrituras. Dai-nos um rei para que nos governe. E Samuel, ele vai para o lugar que acontece que eu e você vamos quando ficamos tristes também. Quando nós ficamos com desalento, ou se sentindo rejeitado, ou se sentindo aborrecido, ou triste, nós vamos buscar quem? A Deus. Acontece isso. Vamos falar com o Senhor. Basta um aperto na minha vida e na sua, que nós vamos buscar a Deus. E Samuel não foi diferente. Foi buscar o Senhor, foi orar ao Senhor. E é nos dito aqui, no versículo 7, o seguinte. No finalzinho do 6 diz, então Samuel orou ao Senhor. Mas Deus respondeu a Samuel, olhem comigo. Vamos ler juntos aqui o versículo 7? Amém? Para ficar bem fixo no meu juízo e no seu. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre ele. Não foi a ti, Samuel, que rejeitou. Eles rejeitaram a mim. Eles não querem o meu governo. Eles não querem o meu cuidado. Eles não querem a minha proteção. Eles não querem a minha bênção. Eles não querem a vitória que vem do Senhor. E isso é muito claro que muitas vezes na minha vida e na sua, nós estamos fazendo isso o tempo todo. Eu não quero o governo de Deus, eu até digo. Eu até falo. Mas simplesmente eu não quero. Eu não me submeto. E isso bate muito quando eu estou absolutamente independente de Deus. Quando eu acho que a minha vida é governada porque eu sou o bom, eu sou o tal. Por achar que muitas vezes eu sou inteligente, porque eu tenho poder, eu tenho dinheiro. E muitas vezes ficamos numa soberba imensa e achamos que a vida ela pode ser vivida longe de Deus. E longe do cuidado de Deus, e muitas vezes nós estamos exatamente assim, rejeitando o Senhor o tempo todo. Olha o que diz aqui a palavra, verso 8, olha que relato do que o texto nos diz, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti, Samuel. Desde quando o Senhor liberta o povo de Israel do Egito, o Senhor liberta o povo de Israel do cativeiro, mas aquele povo fica lembrando lá dos melões do Egito, aquele povo fica dizendo, meu Deus, bom era na terra do Egito, nós tínhamos provisão. E eu fico imaginando quão grande libertação Deus fez na sua vida e na minha. Através de Cristo Jesus. Quando Deus me tirou do lamaçal do pecado que eu vivia e me transportou para o reino do Filho do seu amor, e quantas vezes eu tenho sido ingrato para com Ele. Quantos dias tem acontecido muitas vezes de não ler a Bíblia, de não orar, de não crer no Senhor. Depois de grande libertação na minha vida, quantas atitudes eu tenho tido, e olhe, como pastor, às vezes eu chamo um, eu chamo outro, eu falo com um, por que não veio na escola, está lendo a Bíblia, está fazendo isso, está em comunhão, agora pense bem, eu sou absolutamente limitado, tenho milhares, centenas de falhas, só a graça do Senhor sobre a minha vida, que tem me animado a continuar nessa jornada. Agora repare bem, você aqui, você crente em Cristo Jesus, eu crente, nós crentes em Cristo Jesus, sacerdotes e sacerdotisas de Jesus, o Senhor vê
o seu coração e o meu. E o Senhor vê quantas vezes eu tenho rejeitado Ele e você também. Você não presta contas para mim, de jeito nenhum, mas todos os dias prestamos contas ao Senhor. E Ele sabe do nosso coração. Ele sabe como é que nós estamos indo. Ele sabe, desde o Egito, desde aquele dia que eu lhe tirei, e até hoje, como é que tem andado, o que é que tem feito, o que é que tem falado, o que é que tem visto, o que é que tem pensado. Ah, meus amados irmãos, nós estamos diante do Senhor e Ele sabe a minha vida e a sua. Ele sabe se o meu coração é grato a Ele. Ele sabe quantas vezes eu me ajoelho diante dEle. Ele sabe quantas vezes eu falo com Ele. Ele sabe os pensamentos que vêm no meu juízo e no seu. Ele conhece o meu coração e o seu. E nós precisamos entender que nós estamos diante do Deus vivo, poderoso, soberano e eterno. E precisamos nos render a Ele. Ter um coração humilde diante dEle, e ter um coração que louva, que ama, que o adora em espírito e em verdade, não só de falar, meus irmãos, de falar. O Senhor muitas vezes diz para mim e para você: eu já não aguento mais os seus cânticos, eu estou aqui, olha, lá em Isaías o profeta diz isso: não os ouço quando oram, não aceito esse tipo de louvor, não aceito esse tipo de palavra, não aceito a conduta de Israel. E agora o povo estava dizendo claramente: nós não queremos esse governo desse Deus, nós não queremos. E Deus está dizendo aqui de maneira muito clara: olha, todas as obras que fiz do Egito até hoje, pois a mim me deixou. Samuel, não foi você aqui que eles rejeitaram, não, é a mim, Samuel. E Deus diz para Samuel, olha aqui no versículo 9: agora, pois, atende a sua voz. Porém, Deus foi muito claro: adverte-o solenemente, versículo 9, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Deus foi muito claro com a nação. Deus mostrou de maneira muito clara. Deus disse: mostra para essa nação o que é ter um rei, para saber se eles querem mesmo. Até então a nação de Israel, quem era o rei de Israel? Quem era? O Senhor. E simplesmente eles rejeitam, eles dizem: eu quero um humano. Aí Deus diz: mostra para eles o que é um rei humano. Aí, versículo 10, vejam comigo, irmãos. Referiu-se Samuel, versículo 10, irmãos, vão comigo? As palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e disse: olha o que é que um rei humano teria. Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também, esse rei aí que vocês querem, tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servo. Então, naquele dia, clamarás por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Olha o que o texto está dizendo, os irmãos estão comigo? Mas, vamos ler juntos esse finalzinho? Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Mas esse povo de Israel, que muitas vezes sou eu e você, que muitas vezes sou eu e você que ignoramos o Senhor,
que dizemos, deixa para lá, Deus ele é bonzinho, Deus é... Eu e você, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Porém, vamos ler juntos o 19? Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Esse rei vai guerrear por nós. Irmãos, capítulo 7 que nós falamos semana passada. Quem foi que guerreou as guerras de Israel? Volta a palavra de Deus aqui no capítulo 7. Vejam comigo o versículo 5. Os irmãos estão comigo? Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Aí a nação toda, ele conglomerado todo de gente, congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos, houve arrependimento, quebrantamento, mudança de vida, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel. Os filisteus viram, perceberam toda a movimentação, e é dito no verso 7, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam ali congregados em Mispa, diz o texto, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Versículo 9, estão comigo? Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e diz o que o texto? O Senhor lhe respondeu. E enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas diz o texto aqui no verso 10 o quê? Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido, grande barulho, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E a pergunta é, quem foi que deu vitória a Israel? O Senhor. E esse povo simplesmente esqueceu, como muitas vezes eu esqueço, como muitas vezes eu deixo o Senhor de lado, como muitas vezes eu não quero as coisas do Senhor. Meus irmãos, me perdoem aqui o meu irmão Kleber, mas o meu irmão Kleber é o maior exemplo do poder de Deus aqui, meus irmãos. Se você quer saber o poder de Deus, olhe para o irmão Clébio. Irmão Clébio, nós oramos aqui por você vários dias. Esse irmão teve entubado. Esse irmão teve aí situações terríveis, assim que nós ouvíamos, mas continuamos como igreja orando e crendo. E Deus, por graça e milagre, trouxe vida a esse moço, que é um servo de Deus, e eu sei que vai testemunhar muito aquilo que Deus fez na vida dele e tem feito. Se você quer ouvir milagres, senta com Clébio para ver, senta com Cláudia, como é que foi? Como é que chegou? Como é que saiu? Como é que tem sido até agora? Poder de Deus, misericórdia de Deus, milagre de Deus. E você está vivo e eu estou vivo aqui simplesmente pela graça e o poder de Deus na nossa vida. Quando eu tive Covid, meu irmão, foi também nessa fase. E tinha o pastor, amigo, tinha conversado com ele uns dias antes. Pastor Alencar, participar do nosso grupo de pastores, moço jovem. Tinha acabado de ir para Mossoró. E quando tive Covid, eu tive e ele teve. A gente ficava se comunicando. Quando passou um dia, 2 dias, parou a comunicação. E quando parou a comunicação, nós só começamos a receber as comunicações lá na ordem dos pastores. E pastor Alencar foi entubado. E a situação do pastor Alencar? Situação até que nós recebemos a notícia. Pastor Alencar morreu. E eu disse, pronto, sou eu o próximo. Estou na lista.
Disse até para Girlei, disse, olha, se prepare aí. Falei com Paulo Henrique, disse Paulo Henrique, tal. Porque naquela época era tempo todo. Tem alguma coisa especial em mim, ou no Clébio, ou nada. Somente a graça do Senhor sobre nós. Porque chega um momento que Deus diz, para e para. Chega um momento que Deus diz, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Chega um momento que Deus diz, parou aí a liberdade, vem. Você não tem controle de nada. E mesmo muitas vezes diante da grande vitória que Deus deu, de me conceder ar e vida, depois da Covid, quantas vezes eu fui ingrato para com o Senhor? Várias. Quantas vezes eu deixei de orar ao Senhor? Várias. Quantas vezes eu deixei de ouvir a sua palavra? Várias. Coração pecador, e eu peço perdão ao Senhor por isso. E se você também tiver sabedoria e não tiver as atitudes que eu tive, você também vai se arrepender e buscar o Senhor, porque vale a pena. Nós vivemos para Ele, para a glória dEle. E isso não é coisa para pastor, para seminarista não. Isso é coisa para todo crente viver dessa forma para a glória de Deus. Tem crente aqui? Tem sacerdote aqui? Então, sacerdote, arrume seu altar em nome de Jesus. Sacerdote, não leva o Senhor de qualquer jeito. Sacerdotisa, se cuida. Sua vida pertence ao Senhor. Foi comprado por bom preço. Alto preço, sangue derramado na cruz do Calvário. Para que eu e você possamos andar de maneira digna desse Evangelho. A palavra de Deus nos diz de maneira muito clara aqui, que o povo não quis saber de nada, rejeitou o Senhor. Isso aqui me traz muito à memória, quando eu leio esse texto aqui, quando diz, porém, os irmãos estão comigo, verso 19, porém o povo não atendeu à voz de Samuel, e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. O que me vem na minha mente, quando eu olho esse texto, eu me lembro daquele momento que Pilatos apresenta o Senhor. Ele é o rei de vocês? Não, não é o nosso rei. Nós queremos César, nós queremos outro. Solta Barrabás. Esse aí não é o meu rei. Ele não é o meu rei. Esse aí não é o meu rei. Quando muitas vezes eu entendo, não me submeto, não busco, eu estou dizendo o tempo todo, esse aí não é o meu rei. Quando eu negligencio o Senhor, quando eu deixo o Senhor de... esse aí não é o meu rei. Eu fico imaginando você receber uma carta do rei, dizendo, olha, 7 da manhã, vem a presença do rei. Eu duvido se você não vai. Uma convocação do rei. E todo dia o rei lhe chama. E o rei me chama. Todo dia, ele se desperta. Santifica. Sabe por que a nação de Israel não quis o Senhor e queria ser como as outras nações? Porque Deus estabeleceu para essa nação, sede santos, porque eu sou santo. Vocês têm um viver diferente. Vocês têm uma vida diferente. Tem que tratar a esposa de maneira diferente. Tem que tratar os filhos de maneira diferente. Tem que tratar os amigos de maneira diferente. Tem que tratar os jovens de maneira diferente. Tem que tratar as crianças de maneira diferente. Nação santa, povo exclusivo, propriedade de Deus, e aquela nação estava dizendo, eu não quero Deus, simplesmente rejeitando o Senhor, eu não quero esse rei. Versículo 20, diz, para que sejamos também como todas as nações. Ah, irmãos, nós somos assim como eles. Nós muitas vezes que fomos chamados um povo
para ter uma vida moldada por essa palavra, guiados por essa palavra. Nós queremos ser igual ao povo de Israel. Não quero esse Deus, não quero essa palavra, não quero esse Senhor. Versículo 21 diz: ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, Samuel. Atende a sua voz. Dá o que eles querem. Dá-lhes um rei segundo o que eles querem. Dá esse rei para eles. E Samuel então diz aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Nós vamos atrás desse rei que vocês querem. E nós vamos ver na semana que vem sobre isso. Agora a pergunta é: por que Israel rejeitou o Senhor? E nós, como é que nós estamos? Eu tenho o pensamento que nós somos assim também como eles. Sede santos, porque eu sou santo, é o que a palavra de Deus diz. Sede santos, consagrados. E a pergunta pergunta aí para o teu coração: eu sou santo? Eu sou? Somos santos? Nós somos assim como eles. A nação de Israel tinha que ser luz para as outras nações. As outras nações deveriam olhar, a criação de Israel, ela foi exatamente para isso. Ser bênção para as outras nações. O Senhor disse a Abraão: sê tu uma bênção, te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, e olha, aqueles que te amaldiçoarem, eu vou cuidar desses aí. Deus chama essa nação para ser luz para o mundo, ser um testemunho claro da imagem de Deus. Deus, quando institui Israel, foi para isso, ser uma nação santa, e a pergunta é: eu sou santo? Ser luz para os outros povos, e a pergunta é: eu sou essa luz? Assim como Israel, nós devemos também ser luz. Para quê? Declarar as virtudes de Deus, as maravilhas de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a pergunta é: nós o somos? Talvez você diga: pastor, mas isso foi para Israel, pastor. Não foi para nós. Abra um texto, por gentileza, de 1 Pedro. 1 Pedro. Amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 13. Os irmãos vão comigo? Por isso, cingindo, a palavra do apóstolo Pedro, para finalizar esse culto, você sair daqui pensando nela, diante de tudo que eu falei. Você vai guardar isso aqui na sua cabeça. Ele diz: cingindo o vosso entendimento, é a ideia de você, olha, ponha isso no seu juízo. Preste atenção. Sede sóbrios. Essa palavra sóbrios é nefálios, é ausência total de álcool. Seja atento, vigilante, atento. É importante o que ele está dizendo. Sede sóbrios e esperai o quê? Inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Um homem sem Deus está em absoluta escuridão. Uma pessoa sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador está debaixo completamente da ira de Deus. Por isso que as atitudes de alguém sem Cristo é irrefletida, ela não tem sobriedade, ela
bate nos outros, ela machuca os outros, ela maltrata os outros, porque ela não tem essa sobriedade, não é uma pessoa sã. E isso deve passar por nós, que falamos que somos crentes, e muitas vezes machucamos, ferimos, maltratamos, machucamos os outros. Se isso é uma constância na nossa vida, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é o dia da salvação, porque a graça de Deus ainda não chegou na sua vida. Conhece Deus, mas não se submete a Ele. O Evangelho veio para mudar o coração. O Evangelho veio para trazer vida e alegria. O Evangelho veio para nos deixar doido nessa terra. Doido no aspecto de dizer assim, a pessoa vai olhar e dizer, você vai continuar sendo humilhado? O Senhor tem cuidado de mim. O Evangelho vai dizer, como tem alguns moços aqui, servos de Deus, o pessoal vai dizer, você não gosta de mulher, porque você não tem uma namorada, por que você não vai aí, sai isso? E o garoto se consagra ao Senhor. É loucura para esse mundo. Você não se embriaga não, e você não bate não, você bata aí em quem você quiser. Evangelho é mudança, Evangelho é Jesus, Evangelho é transformação, Evangelho é o cara dar um pisão no teu pé, glória a Deus, meu amado. Evangelho é ser rejeitado e dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. E não é dizer assim, o Senhor te abençoe, dizer, o Senhor te abençoe, condenado. Cai um raio no teu juízo. Eu fiz isso, irmãos, agora recente, você vê como eu sou um pecador. A moça que mexeu no meu pé, na minha unha. Até hoje eu sofro com essa unha. E eu começava a orar e dizer, Deus, reserva aquele lugar para ela. Eu dizia, meu Deus, está com meu pé bonzinho, fui lá, a moça mexeu na minha unha, deixou desse jeito, e eu orava a Deus, Senhor, trata. Até que Girlei disse assim, o meu pastor está muito, eu não estou conhecendo, só na carne, irmãos, pecador miserável. E quando ela disse isso, o Espírito Santo entrou, assim, bateu forte na minha alma. E imediatamente me arrependi e comecei a dizer, Deus salva essa moça. E salva mesmo assim, com alegria. Comecei a orar por ela. De vez por outra eu lembro dela, em oração. Então, o sentimento é esse, meus irmãos. Então a palavra de Deus diz, essa graça revelada em Jesus Cristo, como filhos da obediência. E aí ele vai dizer, olha, não vos amoldeis, amoldar, imagina aqui, ó só aqui, ó, amoldou, essa água está aqui no molde dessa jarra, se botar essa água aqui, ó, nesse copinho, pegou a água, colocou aqui, a água vai se amoldar aqui ao copo, ele já mudou, não é mais o molde da jarrinha. Então ele vai dizer, olha, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, quando era não crente. Como filhos agora da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Versículo 15, os irmãos estão comigo? Pelo contrário, o que é que diz as Escrituras? Segundo, é santo aquele que vos chamou. Sede santos, tornai-vos santos. Olha para quem está do seu lado. Se é crente, meu filho, é santo, pelo menos tem que ser. Não, pastor, santo é só o que está lá na Igreja Católica Romana. Santo aqui é você, meu filho. Você não precisa de canonicidade nenhuma. Você não precisa passar por nada daquilo lá. É crente em Cristo Jesus, tem que ser santo. E se está com mau comportamento, precisa se arrepender, para ter uma atitude de santo e luz nesse mundo tenebroso. Foi chamado para isso. Sede santos. Diz aqui, também vós mesmos, em todo o vosso, ou em algum procedimento. Tem gente que é santo só na igreja. É uma beleza ser santo. É lindo.
Mas quando sai ali da porta, meu amigo, só a graça. Versículo 16 está dito, porque escrito está. Vamos ler juntos, igreja. Sede santos, porque eu sou santo. Verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa, o que, igreja? Peregrinação. É o que eu sou e você é. Peregrinos nesse mundo tenebroso. A minha nação não é esta, a minha nação é aquela pela qual o Cordeiro de Deus morreu e me chamou lá na cruz do Calvário. Eu sou dele e você, se é dele, foi chamado por ele, também é dele. Sua pátria não é essa, está no céu, e aqui nessa terra, eu e você somos peregrinos enquanto caminhamos aqui. E diz as Escrituras, para o meu coração e o seu, verso 17, ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, a julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, os irmãos estão comigo? Como ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Mas, vamos ler juntos o 19? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de quem? De vós, que por meio dele tendes fé. Os irmãos estão comigo? Tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança esteja em Deus. Meus irmãos, esse é o chamado para mim e para você. Esse é o chamado para a minha vida e para a sua vida. Esse é o chamado que o Senhor tem para mim e para o seu coração. Olha o capítulo 2 aqui comigo. Amém? Finalizarei com esses dois versículos. Versículo 9. Santos aqui presente, homens e mulheres do Senhor, vós, porém, irmãos, estão comigo? Sois o quê? Somos o quê? Somos o quê também? Nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora a pergunta é Israel que ele está falando? Para quem que ele está falando? Para quem que ele está falando? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para quê? Sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que antes não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia que vem do Senhor. Qual é a atitude do meu coração e do seu coração? É de rejeitar ou de submeter a esse Deus? Deixar Ele de lado ou se submeter a Ele? Viver para Ele ou viver e continuar nas minhas paixões? O povo de Israel declarou: nós não queremos o Senhor. Muitas vezes nós não fazemos isso.
mas a nossa vida declara isso. Mas que hoje, em nome de Jesus, haja arrependimento no meu coração e no teu. Que hoje à noite haja mudança de vida na minha vida e na tua. E que hoje à noite haja quebrantamento no meu coração e no teu. Para que possamos viver, de fato, como peregrinos aqui nessa terra. E viver para o Senhor. Jacques, qual é o número daquele hino? Peregrino. Gamaliel tivesse aqui, ele ia me ajudar. Aquele, sou forasteiro. 207. Isso. 207 do cantor cristão.